Olá, pessoal. Meu nome é Romero Marinho. Eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, promotor aqui da comarca de Mossoró e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e leciono cadeiras sempre ligadas à parte de direito penal. Somos professor lá de Teoria Geral do Direito Penal, crime espécie, prática penal. Então, estamos aqui à disposição. Também já lecionando processo penal, tá certo? E vamos continuar aqui a nossa exposição sobre o Código Penal. Nós vamos ver hoje o tipo de maus tratos. Maus tratos. Vamos ler agora o tipo penal que está lá no artigo 136. Expor a perigo à vida ou à saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, o que o Código Penal procura aqui é evitar excessos, certo? Algumas dessas atitudes aqui são legítimas. No entanto, quando você passa de algum limite, ela se torna danosa, comprometedora do bem-estar das pessoas. Então, quer evitar o excesso. É um crime próprio. Quem tem autoridade guarda ou exerce vigilância sobre a vítima, e a finalidade do agente não é maltratar. A finalidade do agente é educação, ensino, tratamento gostado, mas ele passou da medida. Quando ele passa da medida, ele perde a legitimidade e ingressa para o cometimento do crime. As condutas típicas que a gente pode apontar aqui é a guarda. E o que é guarda? Assistência a pessoas que não precisem dela. E compreende necessariamente a vigilância. Além de todos os cuidados, a vigilância. Mas vigilância é uma coisa mais leve, mais, vamos dizer, menos profundo de cuidado e relação. Importa o zelo pela segurança pessoal, mas sem o rigor que caracteriza a guarda. Aqui aqui pode ser alheia. Por exemplo, o guia alpino vigia pela segurança de seus companheiros de ascensão, mas não os tem sob a sua guarda, certo? Assistência, aí uma relação mais profunda. Relação de autoridade é a inerente ao vínculo de poder de uma pessoa sobre a outra, quer a potesta seja de direito público, quer de direito privado. Qual é a finalidade? Não pode ser sofrimento ou qualquer coisa do gênero. Tem que ser educação, ensino, tratamento ou custódia. E a pessoa acabou passando dos limites. José Frederico Marx vai dizer: educação é um conceito empregado no tipo com sentido de atividades para infundir hábitos a fim de aperfeiçoar, sob o aspecto moral e cultural, a personalidade humana. Ensino significa o estrito tratamento, trabalho docente de ministrar conceitos. Tratamento compreende não só o cuidado clínico e assistência ao doente, como ainda a ação de prover a subsistência de uma pessoa. E custódia é a detenção de alguém em virtude de motivos que a lei autoriza. Veja aqui, nós temos as modalidades que o tipo aponta. Primeiro, abuso dos meios de correção e disciplina, privação de alimentos, sujeição de trabalho excessivo ou inadequados, privação dos cuidados indispensáveis. Queria só deixar uma nota aqui de esclarecimento. Nós usamos aqui as figuras das crianças, que é a mais comum. Mas pode ser pessoas enfermas, pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, tá certo? Mas comumente a gente vai ver sendo vítimas crianças que são realmente as mais vulneráveis da nossa sociedade. Privar a alimentação, suprimir os alimentos, não totalmente, mas dos necessários e indispensáveis à manutenção da vida e à preservação da saúde e da vida da vítima. E se a gente privar tudo,
é homicídio ou a sua tentativa, tá certo? Tempo razoável vezes idade. A gente vai ver aí toda idade, a gente sabe que o metabolismo da criança é muito rápido, então existe mais alimento do que uma pessoa com mais idade, né? Com o passar do tempo, a gente vai precisando de menos alimento, embora alguns não compreendam isso e acabam comendo normalmente, aí ganham sobrepeso. Mas as crianças, normalmente, as pessoas, elas têm uma necessidade de alimentação maior devido ao seu metabolismo, então tem que fazer essa verificação. Tempo razoável vezes idade. Tem que demonstrar o perigo. Tem que haver uma demonstração do perigo. Privar dos cuidados indispensáveis, são aqueles mínimos relativos ao vestuário, acomodação, higiene, assistência médica e odontológica, certo? Então a gente sabe que às vezes a privação de algum desses itens vai fazer. Eu já vi uma criança ficar cega por conta de falta de cuidados médicos, que podia, tinha uma doença progressiva, mas por falta de cuidados aconteceu da criança ficar cega, né? Nosso mistério, como membro do Ministério Público, a gente acabou já se deparando com uma situação dessa. Mas não é só saúde, é vestuário, alimentação, higiene, certo? Privar a vítima sem qualquer razão justificada, tá bom? Aqui a gente está falando do mínimo, a gente está falando de, vamos dizer, uma criança que ficou sem iPhone, né? Tá bom? Ou sem sua Nutella, tá bom? Aqui é o mínimo mesmo. Sujeitar a trabalho excessivo é fazer com que atue além das suas forças, além do padrão de normalidade atribuído às pessoas, produzindo fadiga desnecessária. Então, trabalho dignifica o homem em qualquer idade, na medida certa, certo? Então, o trabalho doméstico, as crianças não estão privadas de fazer, certo? Lavar um prato, lavar um chão, mas, logicamente, dentro da ótica do razoável. Dentro da ótica razoável. Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos onde passou da medida, né? Pai que obriga o filho a varrer ininterruptamente a casa por mais de 10 horas consecutivas. Aí, tem razoabilidade nenhuma. Sob o argumento de educar o filho de apenas 10 anos de idade, determina que isto o ajude na construção da sua casa carregando saco de cimento de 50 quilos, talvez seja o peso da criança, esse daí. Vamos continuar a abusar dos meios de disciplina. Então, eu me recordo que eu fui criança na década de 80, 70, 80, né? E não tinha esse negócio de disciplina existia, era bem corrente e muito benéfico, né? Mas hoje se tem um certo zelo, um certo cuidado, mas que você tem que também abandonar de tudo, não, né? Disciplinas não precisa ser necessariamente corporais, mas precisa ter disciplina de horário, de local, né? Então, às vezes, você abusa desse direito de disciplina, certo? Então, é o agente, o réu, o acusado, o agente ativo, atua com o chamado ânimos corrigente ou disciplinante. Contudo, abusa do seu direito de corrigir ou disciplinar, que não precisa ser necessariamente corporal. Trouxe aqui uma notícia que a apresentadora gaúcha Xuxa vai à Câmara para apoiar projeto que proíbe pais de bater em crianças, né? A gente sabe que ela é mãe, né, da, da modelo Sasha Meneghel, e vamos ler aqui a notícia. A apresentadora Xuxa Meneghel participou nesta quarta-feira, 21, da sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que discutiu o projeto que proíbe pais e responsáveis legais por crianças e adolescentes de baterem nos menores, a chamada Lei da Palmada. Quem foi contra? Os evangélicos, a qual eu estou junto, porque eu sou evangélico, né? Então, os membros da bancada evangélica foram os principais opositores ao texto e tentaram impedir que a votação ocorresse. Eles tentaram aprovar requerimento para analisar a proposta só no fim da reunião. Os parlamentares queriam a substituição do termo castigo corporal por agressão corporal.
Então, o evangélico está muito ligado à questão da disciplina. Várias partes na Bíblia Sagrada falam da disciplina. E eu vou me permitir aqui ler o versículo da Bíblia Sagrada para vocês. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Naturalmente, ela é indisciplinada. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, por isso que a bancada evangélica foi contra este projeto de lei. Vamos continuar? Então, ficou assim, ó. Artigo 18A. A criança e adolescente, lá no Estatuto da Criança e Adolescente, a criança e adolescente tem o direito de ser educada e cuidada sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Rogério Greco, que é evangélico, nos vai dizer: a correção ou a disciplina, mesmo que cause um sofrimento físico a uma criança ou adolescente, ainda não importará o cometimento de delito de maus tratos. Para que reste configurada a figura típica em estudo, haverá necessidade de seja identificado, além do abuso dos meios de correção, a efetiva exposição de perigo da vida ou da saúde da criança ou do adolescente que estava sob sua autoridade e vigilância. Fica aqui apresentadas as posições. Educação, caráter docente, voltado ao aperfeiçoamento. Ensino, transmissão de qualquer aprendizado. Tratamento, atos voltados a uma cura de moléstia. E custódia, detenção de uma pessoa para o cumprimento dos objetivos previstos em lei. Classificação doutrinária é um crime próprio. Só cabe ao guardião, ao vigilante, àquela pessoa lá relacionada no caput do artigo. De perigo concreto, tem que demonstrar realmente que houve um perigo concreto, material, ou seja, há uma modificação no mundo fenômeno, doloso. Quais são o dolo? É um dolo bem específico, a fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar. Não é para sofrimento. De forma vinculada, ele pode ser comissivo ou omissivo, dependendo do verbo. Privar, por exemplo, da alimentação seria omissivo. Comissivo seria aplicar disciplina, por exemplo. Instantâneo, possibilidade de permanente. Monissubjetivo, pode ser realizado por uma única pessoa. Plurissubsistente, se os atos se desdobram na, no tempo, né? Você pode fatiar em várias o intercrime. Não transeunte, ou seja, vai deixar algum vestígio de ação mútua ou conteúdo variado, que a gente viu com vários verbos que podem configurar o tipo penal. Bem juridicamente protegido é a vida e a saúde. Objeto material, aquele que estiver sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Sujeitativo, aquele que detém autoridade, guarda ou vigilância sobre a vítima. Por isso que é um crime próprio. Sujeito passivo, aquele que está sob a autoridade, guarda ou vigilância do agente. Observação: esposa e filhos maiores de idade estão fora. Esposa está fora, tá certo? A gente pode até configurar em algum outro crime, dependendo da situação, mas nesse caso, não. Não há uma relação de sujeição e subordinação. Consumação com a efetiva criação do perigo, é importante que se detecte e se aponte o perigo para a vítima ou para a saúde do sujeito passivo. Tentativa pelo crime ser plurissubsistente, você admite a tentativa. Nós temos aqui um agravamento que se dá por questão pré-dolosa, ou seja, começa com dolo, termina com culpa. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 4 anos são modalidades qualificadas. E, parágrafo segundo, se resulta a morte, reclusão de 4 a 12 anos, certo? Logicamente, como todo crime culposo, tem que ter previsibilidade quanto ao resultado. Parágrafo terceiro,
aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade. É um dado objetivo. Nós temos também algumas situações aqui referente a outro grupo muito vulnerável, que são idosos. Então vamos lá, ó. Artigo 99. Expor ao perigo a integridade e a saúde física ou psíquica de pessoa idosa, ou seja, acima de 60 anos, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigatório a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, certo? Se para educação, ensino, tratamento e custódia, vai para o artigo 136 do Código Penal. Nesse caso aqui é o princípio da especialidade. Ah, muito importante a gente deixar bem claro a diferença de tortura. No crime de tortura, lá no artigo 1º da Lei 9.455, de 97, diz: submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Veja que o ânimo é totalmente diferente. Não tem uma motivação que coincida com o crime do artigo 136-A. A intenção aqui é causar sofrimento de maneira deliberada. Então, pessoal, é com muita satisfação que a gente chega ao final desse tipo penal aqui e fica aqui a dica para você pegar os livros, aprofundar mais um pouco, porque aqui é só o início do nosso conhecimento. Fique conosco aqui no nosso canal, teremos outros tipos penais. Muito obrigado por sua atenção.